Hello, pessoas! Bora pro nosso cafezinho terapia de hoje. Eu acabei de ter... Nossa, deixa eu arrumar essa luz. Eu acabei de ter uma conversa com uma amiga minha. A gente fez uma ligação de quase 1 hora. E eu senti de compartilhar isso daqui com vocês. Eu estava aqui me preparando, né, pra começar minha rotina espiritual do dia, preparando meu café. E eu senti de ligar pra ela. Senti no meu coração simplesmente ligar pra ela. Liguei. E ela tava preparando o café dela também. Eu falei, senta aí, vamos tomar um café comigo. O digital é maravilhoso, né, gente? Hoje a gente poder ter essas tecnologias avançadas. E a gente começou a conversar e ela compartilhou comigo situações muito pessoais da vida dela. Inclusive de um processo do deserto que ela tá passando, enfim. E isso veio uma reflexão muito grande de algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeira coisa em relação ao deserto, né? Os desertos da vida, gente, que passamos, geralmente é Deus que nos leva para esses desertos. Jesus foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. Os israelitas, para saírem do Egito e chegarem na Terra Prometida, eles passaram pelo deserto e foi Deus que passou eles pelo deserto. Então, o deserto, ele não é para te matar, muito menos para você morar lá. Ele é um período da sua vida. E ele é um período em que Deus, ele vai te treinar. Ele vai te capacitar. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo que é no deserto que Deus te capacita. O deserto é para você aprender com o Senhor algumas coisas que Ele quer que você aprenda. Só que você só aprende quando você se permite ser moldado pelo Senhor naquilo. Então, Deus, ele não entra arrombando porta, gente. Deus, ele é um gentleman. Ele sempre vai querer que você o convide para ele poder fazer o melhor na sua vida. E a gente conversando sobre isso, ela me falou um monte de coisa que aconteceu com ela em um curto período. E ela tá passando por uma luta, uma batalha, principalmente questão espiritual. E ela ora por isso, por essa situação da vida dela. Um dia, se Deus permitir, né, se for da vontade dele, quero trazer esse testemunho dela aqui, que eu tenho certeza que vai edificar muita gente, mas no momento certo, né, obviamente. E ela contando pra mim, e eu tava parando pra pensar em relação à fé dela. Ela é uma amiga minha que ela tem uma fé e uma convicção muito grande pelo que ela ora. E Deus me fez lembrar de... Tem até um devocional aqui que eu já fiz sobre Romanos 14, vou deixar aí pra vocês verem também. Quando Paulo fala da fé. Gente, a fé, ela não é um objeto único. Ela não é padronizada. Ela existe, ela tem uma fonte, mas cada um tem o seu nível de fé. A fé das pessoas não são iguais. Tem gente que tem muita fé, tem gente que tem um nível um pouco abaixo de fé, tem gente que acredita em algumas coisas, tem gente que não, e tá tudo bem. Tá tudo certo. Falando com ela, Deus, ele me ministrou uma coisa muito forte no meu coração. Às vezes você tá numa roda, num ambiente, em locais que as pessoas, elas não têm o mesmo nível de fé que você. Você tem que procurar estar com as pessoas que têm o mesmo nível de fé que você. Ela tá passando por uma situação no deserto dela que não é uma área que eu vivo, porque ela é uma pessoa casada e tudo, e eu ainda não casei, né? Esperando em Deus, pra quando ele sabe. Mas ela tá passando uma batalha forte nessa questão de relacionamento, né? E ela ora por um certo objetivo e uma situação daquilo ali. Como eu nunca passei pelo que ela está passando, eu não sou a melhor pessoa a poder aconselhá-la em algumas coisas, mas em outras que o Senhor me capacita para isso, eu posso falar com ela. Tanto que ela liga para mim e a gente conversa muito sobre essa parte do relacionamento dela também. E Deus, ele ministrou algo muito forte no meu coração que certas coisas a gente não vai saber aconselhar a outra pessoa, certas coisas a gente não vai saber ajudar aquela pessoa. E a gente tem que reconhecer isso. Eu tive que me colocar em um lugar que eu tive que reconhecer que eu não estou capacitada para ajudá-la no que ela busca, para ajudá-la no que ela procura. E qual que foi o meu papel diante disso tudo? Orar por ela. Orar para que Deus mostre a vontade dele para ela. Orar para que Deus coloque pessoas certas no caminho dela, já que eu não estou capacitada em ajudá-la naquilo. Orar para que Deus coloque as pessoas que tenham a mesma fé que ela. Não estou falando que ela tem mais fé que eu ou que eu tenho mais fé que ela. Não é em relação a isso, mas é em relação ao que o que ela está orando, o que ela acredita, tenham pessoas que firmem ali em oração para aquilo ali também. Porque, igual,
ela estava em aconselhamento com uma pastora que não acreditava muito no que ela estava orando, no que ela acreditava. E isso, às vezes, mais iria atrapalhar ela do que ajudá-la. Iria mais fazer ela desistir de ouvir também a Deus e ouvir mais as pessoas do que firmar ali no que Deus está moldando e capacitando ela desde o começo. Mas também, conversando com ela, lembrei a ela que, por mais que a gente tenha fé e queira uma coisa, a gente sempre tem que colocar a vontade de Deus acima da nossa. E ela entendeu isso. Amém por isso. Se aconteceu o que ela pede tanto em oração, amém. Foi Deus. Se não acontecer o que ela tanto pede em oração, amém também. Foi Deus. Porque, gente, se Deus ele está te preparando, te moldando de uma forma, ele não vai te entregar qualquer coisa na sua mão. Não vai. Não vai. Deus, ele sempre tem o melhor pra gente. E quando a gente anda com pessoas que têm a mesma fé que a gente, é mais suportável trilhar aquele caminho. Olha lá no deserto, os israelitas tinham muitas pessoas que achavam que Deus levou eles pro deserto simplesmente para eles morrer, que não ia sair daquilo ali, que ia ser aquilo ali pra vida inteira deles. Tinha pessoas que não acreditavam e já tinha outras que simplesmente seguiam. Tinha outras que acreditavam muito mais, que viria algo muito melhor. E o que Deus fez? Deus eliminou essas pessoas que não acreditavam, que não tinham uma fé firme nele. E deixou apenas as pessoas que tinham a mesma fé. Entende o porquê que você tem que andar com as pessoas que têm a mesma fé que você? Deus, ele endireita nossos caminhos. A Bíblia fala que o Senhor endireita nossas veredas. Por isso que o nosso foco tem que estar nele, focado nele. E a gente tem que saber reconhecer o nosso orgulho, porque às vezes a gente tá ali falando com aquela pessoa e às vezes a gente acha o que é melhor pra ela, sendo que é o Senhor que sabe o que é melhor pra cada um. A gente tem que reconhecer a nossa posição nisso. Às vezes, com os nossos olhos, a gente não enxerga o que Deus enxerga lá na frente. E eu tenho um tipo de visão em relação à situação dela, e ela já tem outra. Cabe a mim reconhecer e falar para Deus, Senhor, que seja sempre feita a tua vontade. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Se reconheça na sua posição. E se você discordar em algum momento com algum amigo seu, em relação a algum pastor, apenas ore. Peça para Deus te direcionar da melhor forma e apenas ore. Porque Deus, ele mostra o melhor caminho, gente. Deus, ele sempre será a resposta para tudo. O Senhor sempre é a nossa resposta. Só que a gente tem que ter esse conhecimento, esse discernimento mais aprofundado. E como que você consegue isso? Ter uma rotina espiritual, que é o que eu falo aqui todo dia. Não tem como, gente, você querer que Deus te responda, que Deus te mostre o melhor, que você caminhe no caminho que Deus quer que você caminhe, porque ele vai ser o melhor, se você não tiver um relacionamento muito forte e profundo com ele. Porque você escuta Deus no seu espírito, e seu espírito ele precisa estar completamente alimentado para você conseguir receber essa mensagem do Senhor. Para você conseguir discernir que o que certa pessoa está falando é de Deus ou não. É Deus que te revela, é o Espírito Santo que te revela. Só que para ele te revelar, você tem que ter esse relacionamento com ele. Você tem que ter uma rotina espiritual. Ler a palavra, orar, conversar com o Senhor, jejuar, ler a Bíblia, entendem? Então, isso daqui é só um recadinho básico, breve, para mostrar que Deus está no nosso dia a dia, numa conversa simples, com uma amiga sua. Se você não é inscrita nesse canal, se inscreve, curte, comenta e compartilha, porque aqui tem muito vídeo desse teor, de pegar situações cotidianas onde Deus me fala e eu só trago aqui a reflexão para vocês também poderem refletir na vida de vocês e aplicar na vida de vocês. Porque Deus, ele fala com a gente assim, é no nosso ordinário, é no dia a dia. Tem um vídeo que eu falo aqui também, que Deus, ele está no nosso dia a dia, ele está no nosso ordinário. E ele é o extraordinário. Porque às vezes a gente só quer ver Deus nas grandes coisas, nas coisas sobrenaturais, nas coisas estrondosas. Porque Deus, ele também está nessas coisas, mas ele está mais no nosso dia a dia, nos detalhes, no ordinário. E ele é o extraordinário. Numa simples conversa que eu tive com essa amiga minha, Deus falou tanta coisa pra mim. Deus falou coisa demais no meu coração. E eu quis trazer isso daqui pra vocês. Sobre os desertos, que nos desertos é Deus que leva a gente pra lá. Sobre as pessoas que você ande com pessoas que tenham a mesma fé, para que elas não te desanimem, para que elas não façam você desistir, para que elas não façam você querer escutar mais a voz delas do que a voz de Deus. Sempre Deus vai ser a sua fonte, o seu alicerce. Deus usa pessoas sim pra falar com a gente. Só que você tem que aprender a discernir se o que a pessoa está falando é o que Deus tem pra você.
E você só aprende quando você tem esse relacionamento com o Senhor. Fica mais nesse canal, porque aqui eu tenho certeza que ele vai te direcionar a você alimentar mais o seu espírito e ter essa intimidade maior com o Senhor. Beijos!